Fala pessoal, um cristão na sociedade aqui. Hoje irei falar sobre quando Davi pecou gravemente. Olha só, se você gosta de vídeos sobre a Bíblia, se inscreva nesse canal, e nos ajude a chegar a 1000 inscritos. E bora para o vídeo. Numa noite tranquila, o rei Davi viu algo que não deveria: uma mulher casada tomando banho. Aquele instante de fraqueza desencadeou uma série de traições, conspirações e tragédias que marcaram sua vida para sempre. No entanto, o que ele fez a seguir é o que torna essa história tão impactante. Davi era o rei de Israel, escolhido por Deus desde a juventude. Ele começou como um simples pastor de ovelhas, mas foi durante esse tempo que demonstrou coragem ao enfrentar leões e ursos para proteger seu rebanho. Ainda jovem, ele se ofereceu para lutar contra Golias, o gigante filisteu que aterrorizava Israel. Com quase 3 metros de altura, armadura impenetrável e uma lança enorme, Golias desafiava qualquer homem de Israel, mas ninguém ousava enfrentá-lo. Quando Davi chegou ao campo de batalha para levar comida a seus irmãos, ouviu as provocações do gigante e não conseguiu ficar calado. Quem é esse incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Declarou, com uma coragem que parecia insana para um jovem tão pequeno diante de um adversário tão grande. Davi recusou a armadura oferecida pelo rei Sol, dizendo: "O Senhor, que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará das mãos deste filisteu." Ele foi ao combate armado apenas com sua funda, 5 pedras lisas do riacho e sua fé em Deus. Enquanto Golias ria e o menosprezava, Davi correu em sua direção, girando a funda com precisão mortal. Ele lançou uma pedra que atingiu o gigante na testa, derrubando-o no chão com um impacto ensurdecedor. Em seguida, Davi correu até Golias, pegou sua espada e cortou sua cabeça, garantindo uma vitória que ecoaria pela história. Esse momento não apenas mostrou a coragem de Davi, mas também provou que, com Deus, até o menor dos homens pode vencer o maior dos gigantes. Foi assim que ele conquistou a admiração de Israel, tornando-se um símbolo de fé e força. Davi era conhecido por sua sabedoria como líder, sua habilidade como guerreiro e, acima de tudo, sua devoção a Deus. Ele compôs muitos dos salmos que hoje refletem seu coração humilde e arrependido. No entanto, naquela fase de sua vida, algo havia mudado. Ele já não ia às batalhas como antes. Enquanto seus homens lutavam, Davi permanecia no palácio. O líder que um dia colocara sua vida em risco pelo povo agora parecia confortável demais. Urias, um homem que marcaria a vida de Davi e toda sua família para sempre, estava no meio da guerra. Ele não era israelita de nascimento, mas era um dos soldados mais fiéis de Davi. Urias acreditava que lutar pelo rei era uma honra. Ele era um homem de princípios, que colocava a lealdade acima de tudo. Enquanto espadas e flechas voavam ao seu redor, Urias lutava com o tipo de coragem que inspirava outros a seguirem seu exemplo. Enquanto Urias lutava, Davi andava pelo terraço de seu palácio. Era tarde, e ele olhava distraidamente para a cidade até que algo chamou sua atenção. Abaixo, em uma das casas do povo, havia uma mulher. Ela estava se banhando, e Davi não conseguiu desviar o olhar. Sua beleza era incomum, algo que o fez sentir uma atração imediata e quase incontrolável. "Quem é ela?", perguntou ele a um de seus servos. A resposta foi rápida, mas carregada de um aviso: "É Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o heteu." Davi conhecia Urias. Ele sabia que Urias estava no campo de batalha naquele momento, lutando por Israel e, por extensão, por ele. O pensamento deveria tê-lo feito parar. Afinal, Urias era um homem de honra. Mas, em vez disso, algo no coração de Davi o fez hesitar. Ele continuava olhando para casa, como se estivesse travando uma luta interna. O rei que havia resistido a tantas batalhas externas agora parecia incapaz de resistir àquela batalha interna. Enquanto Davi lutava com seus pensamentos, uma pergunta pairava: será que o homem escolhido por Deus começava a falhar como líder? O que Davi faria a seguir mudaria para sempre o destino de sua casa e de seu reino. Ele sabia que estava prestes a cruzar uma linha, mas a atração era como uma força que o puxava.
Mal sabia ele que cada escolha teria consequências que jamais poderia imaginar. A noite passou, mas o desejo de Davi não. Ele tentou desviar sua atenção, mas a imagem de Batseba parecia perseguir sua mente. Ele sabia que era errado, sabia que ela era casada e, mais do que isso, que seu marido era um de seus soldados mais leais. Davi não conseguiu resistir. A cada dia que passava, o pensamento em Batseba crescia como uma sombra. Ele sabia que a decisão de chamá-la era errada, mas justificava para si mesmo: sou o rei. Talvez isso não seja tão grave assim. Com essa desculpa em mente, Davi enviou seus mensageiros para trazê-la ao palácio. Quando Batseba recebeu o chamado, ficou confusa. O que o rei queria com ela? Porque, de repente, o homem mais poderoso de Israel estava interessado em uma mulher comum como ela. Mas havia algo que ela sabia com certeza: ninguém recusava um convite do rei. Ela foi sem questionar, como era esperado que qualquer súdito fizesse. Davi estava ansioso enquanto aguardava a chegada de Batseba. Ele sabia que ela viria, mas o que ele não sabia era como lidar com o que sentia. Quando finalmente ela entrou no palácio, havia um silêncio estranho no ar. Ambos sabiam que algo estava fora do lugar, mas ninguém disse uma palavra sobre isso. Ela entrou com respeito, talvez até medo. Ele era o rei, afinal, e o que ele dizia era como uma ordem. Davi a recebeu com um olhar que ela não conseguiu interpretar. Era admiração, culpa, desejo. Talvez um pouco de tudo. Ele a convidou para se sentar e, por alguns momentos, tentou agir como se fosse apenas uma visita comum. Você é a esposa de Urias, não é? Perguntou Davi, mesmo já sabendo a resposta. Por um instante, o nome de Urias pairou entre eles como uma barreira que Davi sabia que não deveria atravessar. Urias, o guerreiro fiel, que naquele momento estava no campo de batalha, lutando por Israel e por seu rei. Mas Davi ignorou esse pensamento. Ele desviou a conversa para algo mais leve, tentando deixar Batseba confortável. Você é muito respeitada. Seu marido é um grande homem, ele disse, enquanto a observava com atenção. Ela agradeceu educadamente, mas estava claro que estava desconfortável. Ela não entendia por que havia sido chamada ali. Talvez, em algum lugar dentro dela, começava a surgir uma suspeita. Davi, porém, não era um homem comum. Ele sabia como usar as palavras. Sua posição como rei, combinada com seu carisma, fazia com que ele fosse quase irresistível. Ele começou a falar sobre coisas simples, mas, aos poucos, o tom mudou. Ele começou a elogiar sua beleza. Você é uma mulher extraordinária, Batseba. É fácil entender por que Urias é tão devoto a você, disse ele. Ela ficou em silêncio, talvez tentando decidir o que aquilo significava. Mas as intenções de Davi logo ficaram claras. Ele se aproximou e, naquele momento, Batseba percebeu que não havia saída. Ele era o rei. Recusar um pedido, ou mesmo resistir, era algo que poderia trazer consequências imprevisíveis. Davi sabia que ela estava vulnerável. Ele sabia que, naquele momento, tinha o poder de decidir como aquilo terminaria. Mas ele não parou. Ele seguiu em frente, cruzando uma linha que jamais poderia ser apagada. Davi se aproximou, quebrando a distância que havia entre ele e Batseba. Seus olhos estavam fixos nela, e suas palavras começaram a diminuir, substituídas por um silêncio pesado que dizia mais do que qualquer discurso poderia transmitir. Batseba estava vulnerável. Ela sabia que estava diante do homem mais poderoso de Israel, alguém que poderia decidir o destino dela com uma única palavra. Ele era o rei, mas, naquele momento, não era o líder justo que seu povo conhecia. Era um homem dominado pelo desejo. Quando Davi a tocou pela primeira vez, Batseba não protestou. Não porque desejasse aquilo, mas porque sabia que não tinha escolha. Era o peso do poder absoluto. Ele assegurou com firmeza, mas também com um cuidado que parecia contradizer o pecado que estava prestes a cometer. Para Davi, aquele momento era um misto de desejo e justificativa. Ele sabia que era errado, mas permitiu que seu coração o enganasse, como se fosse algo inevitável, algo que
Ele não podia controlar. Naquele quarto, o que começou como palavras foi se transformando em algo mais profundo, mais intenso e mais perigoso. Foi um momento em que os limites foram ultrapassados, onde o desejo sobrepôs a razão e o poder sobrepôs a moralidade. Foi o tipo de ato que carrega em si uma marca que nunca desaparece. Para Batseba, era impossível esquecer a sensação de ser levada a algo que ela não queria, mas que não poderia recusar. Para Davi, o peso daquele momento ficaria escondido em seu coração como uma sombra que ele tentaria ignorar. Quando tudo terminou, havia um silêncio esmagador. Davi observava Batseba se vestir, pela primeira vez, parecia perceber o que havia feito. Mas ele não disse nada. Ele era o rei, e, naquele momento, isso parecia suficiente para justificar qualquer coisa. Batseba deixou o palácio com o coração pesado, carregando consigo a lembrança daquele encontro. Era o início de algo que não poderia ser desfeito, algo que não ficaria enterrado por muito tempo. Dias depois, uma mensagem chegou até Davi. Apenas 3 palavras que o fizeram perceber que seu segredo não ficaria escondido: estou grávida. Agora, ele precisaria enfrentar as consequências de suas escolhas, mas o preço seria muito maior do que ele poderia imaginar. Davi não conseguia tirar os olhos daquela mensagem. Era apenas uma questão de tempo até que as pessoas começassem a fazer perguntas. O povo, seus conselheiros, Urias. Só de pensar no nome do homem que arriscava a vida no campo de batalha, lutando cegamente por um rei que havia traído sua confiança de forma tão brutal, Davi sentia um nó no estômago. Mas, em vez de arrependimento, sua mente começou a maquinar um plano. Ele precisava encobrir o erro, custasse o que custasse. Ele chamou seus conselheiros e ordenou que Urias fosse trazido de volta do campo de batalha. Diga a ele que preciso de um relatório sobre o progresso da guerra, disse Davi. Mas a verdade era muito mais sombria. Ele esperava que Urias fosse para casa, passasse a noite com Batseba e, assim, ninguém jamais questionaria de quem era o filho. Quando Urias chegou, estava cansado, mas ainda assim orgulhoso de servir ao rei. Ele entrou no salão do trono com a mesma dignidade que levava para o campo de batalha. Meu rei, o que deseja saber? Perguntou Urias, sem imaginar que o homem sentado diante dele havia acabado de traí-lo. De uma maneira que ele nunca poderia imaginar. Davi fez perguntas sobre a guerra, fingiu interesse em detalhes que ele já conhecia. Mas, enquanto Urias respondia, o peso da situação só aumentava. Davi tentou disfarçar, tentou não olhar nos olhos daquele homem honrado, mas era como se Urias carregasse uma luz que expunha a escuridão no coração do rei. Você trabalhou duro, Urias. Por que não volta para casa esta noite? Descanse, fique com sua esposa, sugeriu Davi, com um sorriso que parecia quase convincente. Quase. Mas Urias recusou. Ele não era o tipo de homem que colocava o prazer acima do dever. Como posso ir para casa enquanto meus companheiros estão no campo de batalha, arriscando suas vidas? Não, meu rei. Ficarei aqui no palácio. Foi como se a faca que Davi segurava estivesse virada contra ele. A integridade de Urias era uma afronta silenciosa à traição de Davi. Cada palavra que saía da boca de Urias parecia um lembrete de que ele era um homem melhor do que o próprio rei. Davi tentou novamente no dia seguinte, oferecendo vinho e insistindo para que Urias descansasse. Mas Urias permaneceu firme. Quando Davi percebeu que não poderia manipulá-lo, algo dentro dele mudou. O maiúsculo. Homem que um dia escrevera salmos de arrependimento e amor a Deus agora estava mergulhado em uma escuridão que parecia sem fim. Se Urias não iria encobrir o pecado por vontade própria, Davi faria isso de outra forma. Davi sentou-se em sua mesa. O pergaminho à sua frente parecia mais pesado do que deveria. Ele segurou a pena por um momento, sem conseguir começar. O que ele estava prestes a fazer o atormentaria para toda a vida. A pena tocou o papel, e as palavras começaram a surgir, cada uma mais sombria do que a anterior. Sua mão tremia levemente enquanto escrevia, mas ele se forçava a continuar.
O que ele estava escrevendo era algo que ninguém poderia saber, um segredo que deveria ficar entre ele e aquele pedaço de pergaminho. Quando terminou, Davi colocou a pena de lado e olhou para o que havia escrito. Dobrou o pergaminho com cuidado e chamou Urias. Quando o soldado entrou, com seu semblante leal e respeitoso, Davi o encarou por um momento, quase hesitando. Mas não havia espaço para arrependimentos. Ele precisava manter o controle. Leve isto ao comandante Joabe, disse Davi, entregando a carta. Sua voz era fria, sem traços de emoção. Urias pegou o pergaminho sem questionar. Como sempre. Sim, meu rei. Considerarei isso como minha maior responsabilidade, disse ele, com um leve sorriso. Para Urias, era mais uma missão, um privilégio concedido pelo rei que ele tanto admirava. Ele não fazia ideia de que aquela mensagem carregava o início de algo que mudaria sua vida para sempre. Enquanto Urias saía do salão com passos confiantes, Davi permaneceu imóvel. Ele olhou para a porta fechada e, por um instante, se perguntou, seria tarde demais para voltar atrás. Mas ele afastou esse pensamento. O que estava feito estava feito. Urias chegou ao campo de batalha com a carta do rei em mãos. Ele a segurava com cuidado, como se fosse um documento sagrado, algo de extrema importância para o futuro de Israel. Quando encontrou Joabe, entregou-a com orgulho. Esta é uma mensagem do rei. Ele confiou isso a mim. Seu tom era firme, e seus olhos brilhavam com a honra de servir diretamente a Davi. Joabe pegou a carta e olhou para Urias por um instante antes de abri-la. Ele conhecia o caráter de Urias, sabia que ele era um dos soldados mais fiéis de Israel, e isso só tornava mais difícil o que estava prestes a descobrir. Ao romper o selo e ler as palavras do rei, Joabe sentiu um calafrio percorrer seu corpo. A cada linha, seu semblante ficava mais sério. Quando chegou ao final, fechou os olhos por um instante, processando o que havia acabado